A Polícia de São Paulo 1912 versão digital do livro produzido pela Oficina di Fotoincisione nel Instituto di S. Michele, publicação de Zagnoli e Anastasi, Roma. A primeira parte do livro é composta de um texto e a segunda de fotos que ilustram a Polícia de São Paulo em 1912. O texto foi atualizado conforme as regras ortográficas vigentes em 2020. A Secretaria da Justiça e da Segurança Pública está atualmente organizada e aparelhada para corresponder às exigências, cada vez mais prementes, do progresso de São Paulo. Os 15 departamentos que compõem a Secretaria funcionam, para assim dizer, automaticamente, tendo cada gabinete uma certa autonomia que lhe garante atender de pronto, sem os enleios de despachos e ordens dispensáveis, aos reclamos do serviço público. Ocorrido um fato, dado o aviso, acudem respectivamente, cada qual na sua função, as diferentes repartições, assistência, delegado respectivo, investigações, exame médico-legal, clínico-legal, etc. Essa autonomia dos departamentos administrativos é de eficácia evidente para a prontidão das providências policiais. Pessoalmente, o secretário, visitando sempre os gabinetes, superintende todos esses serviços e deles toma ainda conhecimento minucioso, em conferência e pelo boletim diário que cada repartição lhe envia com a relação de todas as ocorrências. O secretário tem assim, sob os olhos, diariamente, todos os atos de seus subordinados. É, pois, uma fiscalização minuciosa e efetiva. A vida intensa do estado de São Paulo e principalmente da capital, onde já se movimenta uma grande população e onde rompe em cada bairro, em cada canto, a cada hora, uma ocorrência a acudir, reclamava imperiosamente uma organização dessa ordem, com aparelhos de ação pronta para atender a cada solicitação do serviço público. A organização policial e da força pública, com que ultimamente ficou dotado o Estado de São Paulo, tem merecido de competentes no assunto, nacionais e estrangeiros, as mais honrosas deferências. Tudo isso, porém, não foi feito de afogadilho. Foi objeto de estudo constante das necessidades, procurando sempre o governo aparelhar-se dos melhores e mais modernos elementos para realizar os fins da Secretaria. Em virtude da Lei N. 1006, de 17 de setembro de 1906, regulamentada pelo Decreto N. 1414, de 24 de outubro do mesmo ano, a Secretaria da Justiça e a da Repartição da Polícia passaram a constituir a atual Secretaria da Justiça e da Segurança Pública, competindo ao secretário, além das atribuições que pelas leis em vigor pertenciam ao secretário da Justiça, dirigir e superintender a administração policial do Estado, providenciar sobre tudo o que pertencer à prevenção dos delitos e à manutenção da segurança e tranquilidade pública, velar que as autoridades policiais cumpram seus regulamentos e desempenhem seus deveres, distribuir e destacar a força pública segundo as exigências da ordem pública, determinar que os delegados auxiliares se transportem para qualquer ponto do Estado e ali exerçam suas atribuições, que os delegados de polícia das sedes de comarca se transfiram para qualquer dos municípios da comarca e ali procedam a determinadas diligências, nomear, suspender, licenciar, demitir escrivães especiais das autoridades policiais, carcereiros e agentes de segurança, e organizar a estatística criminal do Estado. O serviço policial, reorganizado pela Lei N. 979, de 23 de dezembro de 1905, era então distribuído entre o seguinte pessoal que constituiu a polícia de carreira: 2 delegados auxiliares, residindo na capital, mas obrigados a seguir para qualquer ponto do território do Estado e aí proceder às diligências que lhes forem determinadas, 5 delegados na capital, em cada uma das circunscrições que lhes for designada, 1 delegado em cada município, podendo o delegado da sede da comarca se transferir para qualquer dos municípios de que se compõe a comarca e aí proceder às diligências que lhe forem determinadas, 1 subdelegado em cada distrito policial, 1 inspetor em cada um dos quarteirões em que forem divididos os distritos policiais. Por essa lei, os delegados foram classificados em 6 classes, a primeira de 2 delegados auxiliares, com vencimentos mensais de R$ 800.000, a segunda,
dos 5 delegados da capital e os de Santos, Campinas e Ribeirão Preto, com os vencimentos mensais de R$ 700 mil. A terceira, cujos delegados venciam o ordenado de R$ 350 mil mensais, e eram, então 20. A quarta, com 41 delegados vencendo R$ 200 mil mensais. A quinta com 33 delegados, vencendo R$ 150 mil. A sexta classe, leigue não remunerada, era composta dos outros municípios do estado. Essa divisão fez logo sentir seus efeitos, em vista dos resultados colhidos com a instituição da Polícia de Carreira, a LEN. 1102, de 21 de novembro de 1907, deu nova divisão às delegacias e elevou os vencimentos dos delegados de terceira e quarta classes, passando os primeiros a perceber R$ 350 mil mensais e os últimos R$ 250 mil. Em virtude dessa lei, os delegados ficaram divididos em 5 classes em vez de 6, primeira compreendendo as 2 delegacias auxiliares, a segunda, as 5 das circunscrições da capital e as de Santos, Campinas e Ribeirão Preto. Passaram da quarta para a terceira as 14 seguintes: Agudos, Avaré, Barretos, Espírito Santo do Pinhal, Faxina, Itapetininga, Jundiaí, Limeira, Mococa, Mojimirim, Piraju, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Tietê, e, da quinta para a quarta classe, as 2 seguintes, Jacareí e Rio Preto. O número de delegados remunerados elevou-se então a 105, sendo 2 de primeira classe, 8 de segunda, 36 de terceira e 59 de quarta. Os de quinta, em número de 74 nos outros municípios, não incluídos nas classes anteriores, eram e continuam a ser os únicos delegados leigos e não remunerados. Os vencimentos daqueles delegados importavam uma despesa anual de R$ 404.600.000. Essa divisão só foi aumentada em 1909, com a criação de mais 2 delegacias auxiliares com a Lei N. 1170, de 20 de outubro desse ano. Em 1910, criaram-se as comarcas de Bauru e Pitangueiras, sendo as respectivas delegacias elevadas, aquela terceira e esta a quarta classe. Por outro lado, a Secretaria sofreu várias modificações no seu aparelho administrativo. Em 1906, a antiga repartição de polícia compunha-se da respectiva secretaria, tendo apenas como dependência o gabinete médico-legal. Com a primeira reforma havida, em 1906, passou a ter 2 diretorias, a primeira e a segunda, esta compreendendo o serviço policial e aquela da administração da justiça. Foram então criados o Gabinete de Queixas e Reclamações e dos Objetos Achados, o Gabinete de Identificação e reorganizados o Gabinete Médico-Legal, a Tesouraria e a Portaria, tendo esta, anexo, o Serviço de Condução e Transportes. À exceção do Gabinete Médico-Legal e da Tesouraria, que já funcionaram, os demais serviços foram introduzidos na reforma de 1906. Não é preciso encarecer as vantagens da criação do Gabinete de Queixas e dos Objetos Achados e do Gabinete de Identificação, aquilo correspondendo a uma exigência imprescindível da administração geral, qual seja a fiscalização da polícia, bem como o último, pois, embora houvesse na secretaria a identificação pelo sistema antropométrico, esse serviço funcionava apenas na capital, sem outorga legal e sem regulamento. Constituía apenas um ensaio cujos frutos não poderiam ser duradouros, pois além de falho e restrito aos adultos, o sistema era complicado, difícil e oneroso, jamais podendo ser instalado nas delegacias do interior do estado de modo a constituir um aparelho perfeito de defesa social, indispensável à justiça pública. Todavia, o Decreto N. 1414, tratou de regulamentar esse serviço, dando-lhe então existência legal, artigo 1º, letra C, traçando-lhe o destino, artigo 18, marcando-lhe o pessoal, definindo suas atribuições e fixando seus vencimentos, artigos 17, 104 e 106. Entretanto, o gabinete continuava a ser um órgão sem função útil, devido ao processo adotado,
já então em franca decadência na polícia sul-americana. Para serviço de tamanha valia era indispensável a uniformidade do método para o estabelecimento da permuta de fichas de antecedentes dos criminosos, e essa permuta só poderia ser estabelecida sob a base de um sistema que já vinha mostrando suas reais e incontestáveis vantagens, o sistema datiloscópico de Vucetich, simples, fácil, seguro, rápido e capaz de ser disseminado em todo o estado, com insignificante despesa. Foi o que se fez, sendo então eliminado o processo antropométrico e adotado somente o datiloscópico, quer na capital, quer no interior. O gabinete de identificação constitui hoje uma das mais importantes dependências da Secretaria, possuindo já um valioso arquivo superior a 30.000 fichas de identidade. O Serviço da Pesquisa de Pessoas Desaparecidas e de Cadáveres Encontrados foi criado em junho de 1907. Em novembro desse ano, ao ser reformado o Gabinete de Identificação, transferiram-se para elas pesquisas de desaparecidos e de cadáveres encontrados, por força do disposto no Decreto N. 1.533-A, de 30 de novembro daquele ano, e da Portaria N. 2478, de 4 de dezembro. Criada a 4ª Delegacia Auxiliar em outubro de 1909, foram-lhe entregues, entre outros, os serviços de pesquisas em geral, sendo aqueles transferidos do Gabinete de Identificação para essa delegacia. A captura de criminosos também não estava organizada devidamente na Secretaria, de modo a prestar serviços à justiça pública. Tratou-se desde logo de levantar o registro de todos os réus impunes e, em setembro de 1908, foi dirigida aos juízes de direito uma circular requisitando um rol minucioso de todos os réus pronunciados, condenados e foragidos que se achassem homicidados no Estado. De acordo com esse rol, foi impressa uma relação de todos esses réus, figurando nela 3.300 delinquentes por vários delitos. Em março de 1909, em caráter provisório, o primeiro suplente da 2ª Delegacia Auxiliar iniciava o serviço, a cargo de quem esteve, tendo revelado bons resultados, até outubro de 1909, data em que, tendo sido a 4ª Delegacia Auxiliar, lhe foram privativamente distribuídos. Foi então criado em 1910 o Gabinete de Investigações e Capturas sob a direção do 4º Delegado Auxiliar, com pessoal idôneo, e agora, em 1912, atendendo-se às necessidades de serviço policial, o Gabinete de Investigações e Capturas foi unificado ao Gabinete de Identificação. A inspeção dos divertimentos públicos foi também inteiramente modificada, em consequência da Lei N. 1103, de 1907, estabelecendo que a disposição da Lei N. 1038, de 1906, não abrangia a inspeção dos espetáculos e divertimentos públicos, que nos termos do Regulamento 120, artigos 133 a 143, continuava a ser de exclusiva competência da Polícia. Expediu-se o Decreto N. 1714, em 1909, regulamentando esse serviço, e em virtude da Portaria de 10 de dezembro deste ano, essa inspeção, no município da capital, passou a ser exercida pela 3ª Delegacia Auxiliar, criada em outubro deste ano. Ficaram também afetadas a 3ª Delegacia Auxiliar à inspeção e fiscalização do trânsito público, em consequência de prévio acordo estabelecido com a Prefeitura em setembro de 1909. Em outubro deste ano, expediram-se as instruções para inspeção e fiscalização de veículos e carretagens. Foi criado o Gabinete de Inspeção e Divertimentos Públicos, Trânsito e Assistência Policial. Em setembro de 1909, foi instalada na Secretaria uma estação telegráfico-telefônica, tendo sido organizado um código telegráfico da Polícia do Estado, mandando adotar em novembro desse ano e distribuído a todas as autoridades e funcionários dependentes desta secretaria, a fim de que usassem na correspondência de caráter urgente e reservado. Os diversos serviços estão instalados na secretaria, alguns já contemplados na reforma de 1906, revelando grande desenvolvimento, outros inteiramente novos, porém, carecendo já de aperfeiçoamento, e alguns recentemente criados precisavam ser regulamentados. Nesse intuito foi expedido o Decreto N. 1892, de 23 de junho de 1910.
Segundo esse decreto, a Secretaria ficou compreendendo o Gabinete do Secretário, a Diretoria da Justiça e Contabilidade, com 2 secções, a Diretoria da Segurança Pública, com 3 secções, o Gabinete de Queixas e Objetos Achados, e Gabinete de Identificação com os anexos de investigações e capturas, o Gabinete Médico-Legal, o Gabinete Químico-Legal, o Gabinete de Inspeção e Fiscalização de Veículos e Carretagens, dos Divertimentos Públicos e da Assistência Policial da Capital, o Almoxarifado, a Seção de Estatística, a Biblioteca e Arquivo, a Tesouraria, a Estação Telegráfico-Telefônica, a Guarda Militar e a Portaria, tendo anexo o Serviço de Condução e Transporte. Todos esses serviços, alguns já criados com a reforma de 1906, segundo esse decreto, mereceram entretanto acurado estudo durante o desenvolvimento que mostraram e experiência revelada pela prática, depois de postos em execução. Outros, porém, inteiramente novos na administração policial, foram introduzidos com esta reforma, tais como o Gabinete Químico Legal, aparelho há muito reclamado na administração da Polícia Judiciária para eficiência da Justiça Criminal, o Gabinete de Capturas e Investigações, serviços antes distribuídos por várias pessoas, sem uma orientação e sem método, o Gabinete de Fiscalização dos Veículos de Carretagens, dos Divertimentos Públicos e da Assistência Policial, a Biblioteca, tendo anexo o Arquivo Geral da Secretaria, a Estação Telegráfico-Telefônica, o Gabinete da Assistência Policial, este último criado e instalado no ano de 1911, e a Secção de Estatística Criminal e Judiciária entregue depois à direção da Procuradoria-Geral do Estado. Damos em seguida uma breve notícia da organização e funcionamento das principais repartições. Organização atual. A Secretaria da Justiça e da Segurança Pública compõe-se: a. do Gabinete do Secretário, b. da Diretoria da Justiça e Contabilidade, c. da Diretoria da Segurança Pública, d. do Gabinete de Queixas e dos Objetos Achados, e do Gabinete de Identificação, Capturas e Investigações, f. do Gabinete Médico Legal, g. do Gabinete Químico Legal, h. do Gabinete de Inspeção e Fiscalização de Veículos e Carretagens, dos Divertimentos Públicos e da Assistência Policial na Capital, e do Almoxarifado, j. da Secção de Estatística, k. da Biblioteca e Arquivo, l. da Tesouraria, m. da Portaria, a que fica anexo o Serviço de Condução e Transporte, n. de uma Estação Telegráfica e Telefônica, u. de uma Guarda Militar. Gabinete de Identificação, Capturas e Investigações. Ao Gabinete de Identificação incumbe determinar a identidade pessoal dos criminosos e dos cadáveres submetidos ao exame dos médicos legistas, fotografar os cadáveres dos desconhecidos, os objetos e instrumentos empregados na prática dos crimes e contravenções, a posição, situação e hábitos externos das vítimas, a fisionomia dos presos, as manchas, dedadas e pegadas ou quaisquer vestígios encontrados no local do delito, fixá-los, reproduzi-los e ampliá-los para exame e confronto, determinar a identidade pessoal aos que as requererem ou que forem autorizados pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública. A identificação é feita segundo o sistema datiloscópico de Ivo-Cetige, por meio de planilhas e fichas, constando do seguinte: a. Impressões das linhas papilares das extremidades digitais, podendo também ser tomadas as impressões palmares, e, quando precisas para quaisquer pesquisas, a das plantas dos pés ou das pegadas. B. Filiação morfológica, exame descritivo e notas cromáticas. Traços característicos, peculiaridades, marcas e sinais particulares, cicatrizes, tatuagens, anomalias congênitas, acidentais ou adquiridas visíveis na vida ordinária, sem desnudamento. C. Fotografia de frente e de perfil, na escala de redução de 1/7. Com a recente reforma, o Gabinete de Identificação foi anexado ao de Investigações e Capturas, que se destina a fazer as investigações e pesquisas necessárias aos interesses policiais, judiciários e administrativos, a ter em observação e vigilância todos os elementos suspeitos ou prejudiciais à sociedade, para prevenir a perpetração de crimes,
Fazer as diligências para promover a captura dos criminosos contra os quais haja ordem de prisão, segundo as ordens e instruções do Secretário de Justiça e da Segurança Pública. O gabinete é imediatamente dirigido pelo delegado auxiliar que o Secretário de Justiça e da Segurança Pública designar. O gabinete presta todo o auxílio requisitado pelas autoridades judiciárias, policiais e pelo Ministério Público do Estado. Gabinete das queixas e dos objetos achados. Ao gabinete das queixas e dos objetos achados incumbe o que for relativo ao recebimento e registro das queixas e reclamações apresentadas contra qualquer funcionário dependente da Secretaria, quer verbalmente, quer por escrito, quer por intermédio da imprensa. B. Ao recebimento, guarda, classificação, conservação e entrega dos objetos achados. C. A leitura de todos os jornais enviados à Secretaria e ao Extrato, para fazer presente ao secretário, diariamente, de uma relação de todas as notícias que os mesmos contenham acerca do serviço da Secretaria e dos funcionários, seus subordinados. D. Ao recebimento, conferência e classificação diária das listas de hóspedes dos hotéis e demais casas de hospedagem da capital e a respeito informar, quando for pedido, e organização de uma lista dos delegados de polícia do Estado, com a relação de todas as queixas contra os mesmos apresentadas, ocupando os primeiros lugares os que nenhuma ou menos acusações tiverem sofrido e assim por diante. Esta lista deverá estar sempre em dia, mencionando-se individualmente os nomes dos delegados de polícia e dividindo-os pelas classes da polícia de carreira, só sendo computadas, porém, as queixas, acusações, ou reclamações que forem averiguadas procedentes. F. Os dados estatísticos dos respectivos serviços. Gabinete Médico Legal. Ao Gabinete Médico Legal incumbe proceder a corpos de delito, autópsias, verificação de óbitos, exumações, exame em indivíduos suspeitos de sofrer das faculdades mentais, quando encontrados em abandono forem indigentes ou incriminados. Quaisquer outros serviços ordenados pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública. Gabinete Químico Legal. Ao Gabinete Químico Legal incumbe fazer as análises químicas, toxicológicas, pesquisas de sangue e outras em manchas suspeitas, distinção de pelos e seus artifícios tintoriais, conservação e moldagem de marcas, preparo e conservação de peça de convicção que, nos inquéritos e processos criminais, forem necessários para esclarecimentos da verdade. Todas as pesquisas serão feitas no laboratório instalado na Secretaria. Gabinete de Inspeção e Fiscalização dos Veículos de Carretagens, dos Divertimentos Públicos e da Assistência Policial na Capital. Ao gabinete incumbe o serviço de inspeção e fiscalização dos veículos de carretagens, dos divertimentos públicos e da assistência policial na capital. O gabinete é dirigido pelo delegado auxiliar designado pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública. O serviço do gabinete é dividido em 3 seções. A primeira seção incumbe o serviço de inspeção e fiscalização dos veículos e carretagens, nos termos do acordo feito com a Prefeitura Municipal, segundo a Lei Municipal N. 120, de 31 de outubro de 1894. B. A segunda seção incumbe o serviço de inspeção e fiscalização geral de todos os divertimentos públicos, nos termos do Decreto N. 1714, de 18 de março de 1909. C. A terceira seção incumbe a fiscalização do Serviço de Assistência Policial organizado em Regulamento Especial de 15 de março de 1912. Seção de Estatística. A seção de Estatística incumbe coligir, coordenar, organizar e metodizar, em mapas distintos e em diagramas sintéticos, todos os dados e fatos relativos ao movimento policial e judiciário do Estado, a fazer quinzenalmente, sem quadros estatísticos e em diagramas. Cômputo desses dados comparando-os sempre com os anos anteriores e distribuindo-os por toda a população do Estado, de modo que se destaquem claramente por grupos e períodos distintos, por classes e fatores, por feitos e espécies, etc., a publicar, regular e anualmente, o resumo dos serviços executados no ano ou quinquênio anterior. Biblioteca e Arquivo. Biblioteca destina-se a consultas de todos os funcionários dependentes da Secretaria da Justiça e da Segurança Pública.
O arquivo, anexo à biblioteca, é reservado e nele só tem entrada o pessoal da biblioteca e os funcionários superiores da secretaria. Sem ordem competente, nenhum papel é entregue, nenhuma certidão passada e nenhuma consulta permitida naquilo que depender do arquivo. A biblioteca e arquivo constituem uma seção das duas diretorias. Na parte econômica e quanto aos papéis do arquivo, referentes à diretoria da Justiça e Contabilidade, ficam dependentes do respectivo diretor, e quanto ao mais subordinados ao diretor da Diretoria da Segurança Pública. A assistência policial. A assistência policial constitui a terceira seção de que trata a letra I do artigo 120 do Decreto nº 1892, de 23 de junho de 1910, e, nos termos do artigo 119 desse decreto, é dirigida por um delegado auxiliar designado pelo secretário da Justiça e da Segurança Pública. A assistência policial tem por fim, a. prestar socorros médicos de urgência às vias públicas às pessoas que deles carecem. B. prestar os primeiros socorros médicos em domicílio, fazendo transportar os necessitados para os hospitais e asilos. C. transportar para os hospitais e asilos as crianças moral e materialmente abandonadas, os alienados mentais, os inválidos e os doentes. D. providenciar o exame para a atestação do óbito sem assistência médica e o enterramento de indigentes. Todos os serviços de assistência são absolutamente gratuitos. A assistência policial compõe-se de a. um posto médico, b. uma estação telegráfica e telefônica, c. uma seção de transporte. Os aparelhos de avisos ou caixas telégrafo policial distribuídos pela cidade são destinados a transmitir avisos à estação da Polícia Central a fim de ser exercida a ação da polícia e auxiliar a fiscalização do policiamento. Esses aparelhos devem ser usados pelos oficiais, graduados e guardas em serviço, e podem ser utilizados pelo público. Os aparelhos avisos compõem-se de uma caixa numerada, fechada a chave, de um tímpano e de uma lâmpada elétrica, e as chaves dessas caixas serão entregues aos guardas de serviço que ficarão por eles responsáveis. Toda vez que houver necessidade do serviço da assistência ou da polícia, o guarda deverá abrir imediatamente a caixa, para se comunicar com a estação central da polícia, utilizando-se para isso da fechadura do lado esquerdo da caixa. Aberta a caixa, o guarda, conforme as circunstâncias, se utilizará das indicações feitas em um quarto de círculo com as seguintes palavras, em letras amarelas, com um ponteiro giratório de metal branco: desastre, crime, resistência, telefone, carro de preso, ambulância e carro de cadáver. Essas palavras, destinadas ao pedido do serviço da assistência da polícia, convencionalmente, significam desastre médico, enfermeiro e carro de transporte, crime autoridade policial e médico legista, resistência autoridade carro para transporte de presos, telefone comunicação telefônica com a repartição central, carro de preso para o transporte de qualquer preso, ambulância para o transporte de doente, quando não é necessária a presença do médico, carro de cadáver para transporte de qualquer cadáver. Para se utilizar dessas palavras, é necessário levar o ponteiro de metal branco até ser colocado sobre uma delas, e baixar a manivela, que fica no centro da caixa sob o ponteiro. Feito isso, a palavra marcada é transmitida para a estação central da polícia, e o guarda esperará a providência pedida. Estão funcionando, atualmente, 160 caixas de aviso de assistência, servindo a cidade inteira, incluindo os arrabaldes. Dado o aviso de um acidente, morte, desastre, em qualquer ponto da cidade, pela caixa respectiva, que tem o seu número correspondente no grande quadro existente no gabinete central da assistência, imediatamente, o chefe do gabinete previne, pela simples pressão de um botão elétrico, todas as repartições necessárias, do delegado, médico, carro ambulância. Dentro de poucos minutos, 3 no máximo, esta de partir do corpo de socorro. Cada caixa da cidade tem na repartição central da assistência uma chapa com o itinerário determinado que o choferem a seguir para chegar mais rapidamente ao ponto. No gabinete central da assistência está feita a instalação de telégrafo, telefones. Dali se pode comunicar com todo o país pelo telégrafo nacional,
com os telefones da capital e com todos os telefones do estado de São Paulo. No edifício da Secretaria, foi ultimamente instalado o posto médico para socorros cirúrgicos de urgência. Numa das dependências do edifício existe a garagem para todos os automóveis da assistência em número de 22, assim distribuídos, 8 ambulâncias, 5 automóveis para condução de autoridades, 6 ambulâncias para transporte de presos, um carro de cadáver e 2 automóveis para transporte de força. Polícia de carreira recebida com certa prevenção, por alterar costumes políticos inveterados. A polícia de carreira tem feito sua prova exuberante. A prática de 7 anos representa uma verdadeira demonstração de sua real vantagem para o interesse público. Durante esse longo prazo, os fatos deram a mais cabal confirmação às palavras ponderadas do relatório de 1906, para a ordem, para a segurança e para a tranquilidade pública. São inestimáveis os benefícios que, com a instituição da polícia de carreira, tem colhido o estado de São Paulo. É essa uma questão de algarismos, uma questão que a estatística se incumbe de provar. Depois que foi ela instituída, raras têm sido as perturbações da ordem no interior do estado, e, quando elas se deram, coincidência sugestiva, sempre o delegado de carreira, por uma razão qualquer, não estava no exercício do seu cargo. Instituindo a polícia de carreira, a lei retirou, entretanto, a polícia da política, fê-la calma e imparcial, e entregando autoridade policial a homens sem ligações partidárias locais, exigiu também que tivesse conhecimentos especiais de direito e de processo, indispensáveis em quem tem de garantir e assegurar a liberdade, a honra, a vida e a propriedade. Num período inicial de organização, em que o povoamento é raro, nulos são os meios de transporte e pequenas as relações industriais e comerciais, os cargos de delegados de polícia poderiam ser, como eram no regime policial anterior, exercidos gratuitamente por quem muitos outros afazeres também teria. É verdade que para essa tranquilidade e para essa segurança, muito tem concorrido o espírito ordeiro da população que habita o território paulista, quer nacional, quer estrangeira. Mas no estado atual do progresso paulista, no qual a população cresceu, adensando-se enormemente em muitos núcleos, as indústrias se desenvolveram em fábricas numerosas, a lavoura se estendeu consideravelmente com o trabalho livre, formando as fazendas por si sós, vilas ou pequenas cidades, o comércio se propagou extraordinariamente com a facilidade de comunicação, no qual, enfim, a vida moral e intelectual são muito mais intensas. O serviço de polícia, aumentando paralelamente, exige inteira atividade dos delegados, que devem dedicar exclusivamente todo o seu tempo à prevenção e repressão dos delitos, ficando por essa forma a sociedade mais defendida. Em face da coletividade, são tão ponderosas essas vantagens que nenhum governo pode desprezá-las ou aliená-las. A verdade é que incontestavelmente a nova organização policial, satisfazendo a uma necessidade pública, respondeu a uma aspiração popular. De todos os lugares recebia sempre o governo insistentes e contínuos pedidos para a nomeação de delegados militares, tirados dos oficiais da força pública, que, em comissão, exerciam esses cargos, tornando-se esses cargos cada vez mais absorventes, cheios de responsabilidade e de penosos trabalhos. Entendiam todos que deveriam ser exercidos por pessoas estranhas às localidades e que remuneração recebessem para fazer polícia. Era sem dúvida indicar a atual organização. Encarada sob o ponto de vista mais estrito ainda, a polícia de carreira trouxe melhoria à governança. Por serem as funções policiais exercidas, como já se disse, por pessoas influentes das localidades, que a isso se prestavam por patriotismo e por dever partidário, via-se o governo em embaraços sérios para punir as faltas desses seus auxiliares ou desfazer incompatibilidades que surgissem. Cometida uma irregularidade qualquer, a conservação da autoridade faltosa era um ato censurável. A sua demissão, porém, poderia acarretar uma crise política, tendo como consequência o enfraquecimento do partido, o sacrifício talvez ou a mutilação de uma obra administrativa. Hoje, desprendida a polícia da vida partidária, a demissão ou remoção quase que se faz sem abalos, sem consequências para o partido e com enorme proveito para o Estado. Desembaraçado dessas preocupações de ordem subalterna,
Pode o governo se entregar, com segurança à obra fecunda de administrar, melhorá-la, entendo, em parte acessória, como seja nova classificação com menor números, e uma melhor distribuição nessas classes, e principalmente, dar melhor remuneração pecuniária aos funcionários das últimas classes. Alargá-la, penso, estendendo a todos os municípios paulistas, se isso permitirem os recursos orçamentários. Força pública. A força pública do Estado, atualmente representada por 239 oficiais e 7.431 praças, sempre teve organização militar e como tal funcionou, prestando serviços militares à nação, em Canudos e no Paraná. Mas verdadeiramente, tinha apenas as exterioridades da organização militar. Faltava-lhe a alma dessa organização, isto é, a instrução e a disciplina. Foi com essa elevada compreensão que o governo de 1906 celebrou o contrato com a França, recebendo em março desse ano a missão francesa chefiada pelo coronel Paul Balagny. Ao chegar, a missão tratou desde logo de estudar a índole do soldado paulista e organizou um plano simples, ensinando, a princípio apenas o indispensável para a disciplina, para a manobra e para o combate. A base do ensino foi a instrução individual ministrada paternalmente, sempre com apelo à dignidade e à inteligência de cada um. Começou-se pela prática simplificada quando possível, instruindo-se o soldado individualmente, depois na seção, depois a seção na companhia e finalmente a companhia no batalhão. Isso quanto à infantaria. A cavalaria seguiu o mesmo sistema gradativo, instruindo-se primeiro o cavaleiro a pé, depois a cavalo, depois na seção, em seguida a seção no esquadrão, e finalmente, o esquadrão no corpo de cavalaria. Tratou-se também no ensino do animal de acordo com as regras da moderna equitação. Foram construídos picadeiros e uma pista para o ensino da equitação aos praças de cavalaria e aos oficiais de todas as armas. O progresso dos oficiais e soldados foi logo francamente animador. De posse de um certo cabedal de ensino prático, foram então organizadas instruções teóricas enfeixadas em livro elaborado em linguagem fácil e ao alcance de todos, que assim passaram a estudar a teoria daquilo que já conheciam praticamente. O armamento que existia na força era antiquado e até perigoso, Combline, Mannlicher. Foi pouco a pouco substituído por armamento Mauser de 7 mm. A preocupação do governo de São Paulo foi elevar o nível moral e intelectual da força pública e ministrar-lhe os mais modernos ensinamentos da arte militar e ordem, a tornar essa força em órgão de defesa social pronto, efetivo e poderoso. Para esse fim foi de evidente eficácia o serviço prestado pela missão francesa. A organização que deu o ensino foi a mais inteligente e prática. Os resultados aí estão demonstrando a mestria dos instrutores. A missão ministrou o ensino parceladamente, instruindo companhia por companhia de cada batalhão de modo a não perturbar o serviço público de policiamento do interior e da capital. À medida que os oficiais e soldados progrediam na instrução eram elaborados regulamentos e instituídas as diversas escolas para os cursos progressivos pelos quais iam passando as diferentes unidades da força, oficiais e soldados. Assim se criaram a escola de soldado, escola de recrutas e escolas de alunos cabos. Foram sucessivamente expedidos os regulamentos da escola de batalhão e unidades superiores, elementos de serviço de campanha. Foi criada a companhia escola e instituído o corpo de instrutores de cavalaria. Para todas essas organizações a missão francesa foi logo aproveitando os nossos oficiais que revelavam mais aptidões para o ensino. Ao lado da instrução militar propriamente dita, foram organizados cursos de instrução intelectual, mais desenvolvidos para os oficiais, e elementares para os inferiores e soldados. Instituíram-se os exames com os respectivos diplomas de aprovação, sendo estes diplomas essenciais para a promoção. Assim é que já o acesso ao primeiro posto da força, isto é, alferes, fica dependente de um diploma que demonstre o aproveitamento do ensino, o que incontestavelmente eleva muito o nível da força pública. De posse dos princípios gerais da arte militar, a força pública entrou a fazer exercícios de campanha, começando por marchas moderadas, seguindo-se depois o ensinamento de tática militar, de topografia, instituindo-se combates simulados, crítica das operações.
Tudo isso tem interessado vivamente a corporação, que vai assim adquirindo a mais elevada compreensão do seu valor. A linha de tiro, fundada desde logo para exercícios individuais e coletivos, apresentou resultados muito lisonjeiros. O soldado paulista é hoje um excelente atirador. A nossa linha é uma das melhores da América do Sul. Numerosas transformações e melhoramentos consideráveis foram feitos nos uniformes de oficiais e praças, arreamento e equipamento da tropa, obedecendo à comodidade, simplicidade, economia e duração. O governo contratou também instrutores franceses para o ensino da esgrima e ginástica, e estas disciplinas têm sido de manifesto resultado para a saúde, destreza e resistência dos oficiais e praças. Tais foram os resultados, que o governo fez uma montagem magnífica para esses exercícios. Duas partes importantes foram também acauteladas na força pública, isto é, o seu serviço sanitário e a previdência, assegurando o futuro das famílias de oficiais e praças. No ano passado o Congresso votou uma lei que organizou em moldes completos o serviço hospitalar para a força pública, ficando, portanto, esses servidores do Estado, rodeados de todo o conforto em suas enfermidades. Quanto à previdência, a última lei votada assegurou melhor a pensão para a família do oficial ou do praça falecido. Cabe à família do coronel, 250 mil mensais, a de tenente-coronel, 200 mil, a de major, 175 mil, a de capitão, 150 mil, a de tenente, 125 mil, e a de alferes, 110 mil. Para as famílias dos praças a pensão será igual 20 vezes a contribuição de cada um. Como se vê, o governo de São Paulo tem dispensado os mais solícitos cuidados para tornar a força pública uma corporação digna de elevada cultura do nosso Estado. E felizmente a força correspondeu plenamente a esses cuidados. A população do Estado e os estrangeiros que nos visitam dão testemunho da precisão notável revelada nas manobras e exercícios públicos, tantas vezes efetuados com grande entusiasmo, da enorme assistência que sempre aflui nesses dias. No mês de junho último, foi prorrogado o contrato da missão francesa, que tão satisfatórios resultados vai prestando à organização da nossa força pública. Corpo de Bombeiros. Foi consideravelmente melhorado durante o quatriênio, não somente sob o ponto de vista técnico, como também pelo aparelhamento mais moderno e completo com que ficou dotado. O número de válvulas, que era de 484 em 1908, elevou-se a 1.500, inclusive 101 particulares. Foram adquiridos mais 25 aparelhos de registro. Existiam 50 caixas de aviso, sistema GNERST, para toda a cidade. Nos últimos anos foram substituídas por outras do sistema Gomuel, elevando-se atualmente o número de caixas de aviso a 160. Aperfeiçoou-se o material de extinção e salvação, novas e mais poderosas mangueiras, escadas especiais, paraquedas, sacos de salvação, etc. Foram adquiridos 8 automóveis, sendo 6 para extinção de incêndio, da reputada Casa Merrive Alterações, e 2 já usados, para o ensino de motoristas. A 25 de abril do ano passado, foi lançada a pedra fundamental do novo quartel do Corpo de Bombeiros, a Rua Unita Garibaldi. O pessoal completo do Corpo de Bombeiros eleva-se atualmente a 461 homens. Guarda Cívica. Seu efetivo consta de 2.000 homens distribuídos em 2 batalhões. Tem melhorado consideravelmente o serviço desta corporação. O governo procurou dar a esta guarda o caráter mais consentâneo com a cultura e costumes civilizados do povo paulista, desarmando o pessoal que apenas se faz obedecer pelo sinal simbólico. A Guarda Cívica continua a receber instrução civil ministrada por um profissional competente e dedicado. Foi experimentado com resultado o serviço de ciclistas para a patrulha e para a inspeção de veículos, organizando-se uma companhia de 300 homens. Penitenciária. Vão adiantadas as obras da penitenciária iniciadas em 1911, cujo plano vasto e profundamente estudado por um profissional competente, corresponderá por largos anos às respectivas necessidades do Estado. As gravuras que se seguem, melhor que qualquer descrição, darão conta de como está organizado e se pratica o serviço policial de São Paulo.